Olá, aluno! Sou o professor Ébano Risério. Estaremos juntos nessa disciplina de matemática básica. Nossa disciplina vai ser composta da seguinte forma: nossa metodologia, o nosso percurso metodológico para a sua aprendizagem. Nós teremos as videoaulas colocadas no ambiente, no canal específico, onde você vai assistir essas videoaulas e tirar dúvidas enviando mensagens por meio de um grupo específico da disciplina. Além disso, para que você tenha a sua presença computada, você precisa nesse vídeo curtir o vídeo dizendo então, dando a entender que você assistiu a esse vídeo, ok? As atividades serão lançadas e enviadas para você por meio de um link, um formulário online. Você vai responder esse formulário, preenchendo todos os seus dados, respondendo e enviando, concluindo então assim a atividade que será pontuada. No final do processo, nós faremos uma avaliação geral, ok? Então, vamos junto, rumo ao sucesso. Pois bem, começamos então o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, a aula de conjuntos numéricos, ok? Então, vamos junto. Pois antes da gente começar a trabalhar esses conjuntos numéricos, o que a gente tem que entender é o que é um conjunto. O conjunto nada mais é do que um grupo, um agrupamento de coisas que estão numa região comum, ou seja, que tem características comuns, tá? Então, um conjunto musical são um conjunto de pessoas que tocam juntos com um intuito, uma finalidade em comum, ok? Então, um conjunto numérico é um conjunto de números que tem características em comum. Esse conjunto de números será definido de acordo com algumas características. Eles podem ser inteiros, eles podem ser naturais, racionais, enfim, a gente vai identificar quais as características de cada um deles. Então, o primeiro conjunto de números que nós trabalhamos são o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? Você pode observar aí na imagem que os números naturais são aqueles que nós aprendemos, os primeiros que a gente aprende. 0, 1, 2, 3 são números inteiros de 0 acima. Pronto, esse é o conjunto dos números naturais. Agora, a gente pode fazer uma representação, essa representação dos números naturais, lógico, a gente vai usar a letra N, tá? Mas se a gente fizer uma representação com N e um asterisco, quer dizer que eu estou indicando que são os números naturais, e o asterisco quer dizer que eu tiro o número 0. Então, exceto o 0, todos os números naturais. Então, toda vez que você vê esse asteriscozinho aqui, quer dizer que você está desconsiderando o número 0, ok? Agora, o segundo conjunto dos números, o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, diferente dos números naturais, eu considero também os números negativos. Então, são todos os números inteiros positivos e negativos. Como eu represento, simbolizo esses números naturais? Com a letra Z, ok? Então, os naturais são representados pela letra N, os inteiros com a letra Z, corrigindo, né? Então, os inteiros representados com a letra Z. Então, os números inteiros: menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer que os números naturais estão dentro dos números inteiros. Tá ok? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo, olha, o que são os números naturais? 0, 1, melhor, vou colocar um outro pincel aqui, né? 0, 1, 2, 3, isso aí são os naturais. Mas quando eu coloco menos 1, menos 2, isso já se torna inteiro, tá? Só que esse pedacinho aqui, vamos falar assim, esse subgrupo, esse conjunto, são os naturais. E esse conjuntão aqui, são os inteiros, ok? Então eu posso informar que os naturais é um subgrupo dos números inteiros. Eu posso representar também outros símbolos? Lógico! Como assim? Lembra que quando eu estava falando dos números naturais, eu comentei com vocês que a gente pode representar com um asterisco, excluindo o 0? Então eu posso falar, olha, eu tenho os números inteiros, eu posso colocar um asterisco assim e falar assim, olha, isso aqui são os números inteiros, exceto o 0. Mas eu posso falar também assim, ó,
Os números inteiros, apenas os positivos. Os números inteiros, apenas os positivos, exceto o zero. Apenas os negativos, exceto o zero. Apenas os negativos, tá? Então, são simbologias que eu posso utilizar. Então, fique atento a isso. Com isso, a gente vai começar a trabalhar com um novo conceito, em cima da explicação dos números inteiros. Qual é o novo conceito? O conceito de módulo. O que é o módulo? O módulo é o valor numérico, você desconsiderando, excluindo o seu sinal. Então, você está interessado apenas no valor absoluto dele. Então, é como se falasse assim, se a gente medisse em termos de uma reta, né? Falasse, olha, aqui é a origem, é o zero. Eu posso ter aqui 1 metro para cá ou 1 metro para cá, por exemplo. Só que para um lado eu vou contar como negativo, para o outro lado é positivo. Então o que é o módulo? É como se fosse a distância que esse número representa até a origem. Então aqui eu tenho uma distância de 1, aqui eu também tenho uma distância de 1. Embora para um lado seja negativo, para o outro lado seja positivo. Então a gente representa que esse 1 e esse menos 1 são iguais em módulo. Os dois podem ser representados com essas duas barrinhas, que é o símbolo de módulo, indicando módulo igual a 1. Então 1 e menos 1 tem o mesmo módulo. Mas agora a gente dá um passo além. Vamos falar dos números que são racionais. O que é racionar? Racionar quer dizer representar em forma de fração. Então, representar um número em forma de fração quer dizer que você está representando um número que é racional. Como eu represento esse número? Com a letra Q, tá? Racional relacionada a quociente, divisão. Então, você faz essa associação para lembrar da letra. Então, por exemplo, o que é um número racional? Meio. Meio é um número racional que eu posso representar em forma de fração, 1 sobre 2. Tá? Qual o outro número racional? O 4. 4 é um número racional. Por que um 4 é um número racional? Porque o 4 é uma fração de 4 sobre 1. Número racional. Um número racional é todo número que eu posso representar em forma de fração. Ok? Então, eu posso colocar 2/5, 1/4, 6/8, 3/8, 7, 10, 20, todos os números inteiros são também números racionais. Então, posso informar que um número racional, ele engloba todo o conjunto dos números inteiros. Se torna, então, os números inteiros é um subgrupo dos números racionais. Bem, então confira aí na imagem, tá, no slide, que nós temos a representação de alguns números de forma fracionária, ou seja, os números racionais. Temos aí uns decimais que são exatos e os decimais não exatos, ou periódicos, ou dízimas, né? Como primeiro exemplo aí, 2/5. 2/5 dividindo 2 por 5, a gente vai ter 0,4. Então tem um decimal exato. Já quando eu pego 1 dividido por 3, 1/3, eu tenho 0,33333, que me dá uma dízima, tá? De forma simbólica, a gente representa os números que são dízimas com um tracinho em cima para dizer que esse pedaço está se repetindo, tá? Se por exemplo tivesse assim, 0, 14, 14, 14, né? Eu posso representar assim. Ok? Então, estou dizendo que está se repetindo. Corta isso aqui, representa assim. Ok? A gente pode transformar um número que é periódico, uma dízima, em um número fracionário, um número racional. Observe aí a dica. Preste atenção. A gente pode transformar, escrevendo tudo na ordem, como está escrito, tudo na ordem, sem vírgula e sem repetir o número, tá? Então, no exemplo aí de 0,33, você escreve 0,3. Falou para não repetir o número. Então, se estava 0,33333, você escreve 0,3. Ok? Agora, você vai subtrair o número que não se
se repete. Qual número que não se repete ali? É o 0. Então ficou assim, 0, 3 menos 0. Lembrando que era 0, 3, 3, 3. Então, o número que não se repete, 0. Ok? Tá, então agora a gente vai colocar no denominador, ou seja, embaixo, para cada item periódico, ou seja, para cada número que se repete, a gente vai colocar o algarismo 9. Então, qual algarismo que se repete? Qual número que está se repetindo? É o número 3. Então, tem só um número que se repete várias vezes. Então, a gente vai colocar aqui uma vez apenas o número 9. Ok? Então, para cada intruso, vamos dizer assim, cada número diferente que não se repete, a gente colocaria um 0. Mas não vem ao caso aqui. Isso quer dizer que, então, 3 menos 0 dá 3 sobre 9. Simplifica. Isso aqui fica 1/3. Tá vendo? Então transformamos um número periódico, uma dízima periódica, em um número racional. Agora, os números que são chamados de irracionais, ou seja, aqueles que não são racionais, são os números que representam dízimas, mas não são periódicos, ou seja, é um conjunto muito grande de números na parte decimal, mas esse conjunto de números não fica se repetindo, igual 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tá? Então, com o exemplo que está aí, a gente tem o 0, 21, 211, 2111 e tal, tá? Então, 0, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, por aí vai. O outro exemplo, colocar até a raiz de 2, 1,4, tá? O número π são números irracionais. Agora observe bem o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números racionais mais os irracionais. Então, embora os racionais e os irracionais sejam grupos distintos que não têm nada em comum, os dois, englobando os dois, a gente tem um conjunto dos números reais, ou seja, todos os números que você imaginar estão dentro dos números reais, tá bom? Então a gente pode informar que a união entre os irracionais e os racionais me dá os números reais. Então, não existe nada em comum entre os reais e os irracionais e os racionais. Então a gente fala assim, a interseção entre os dois, o que tem em comum entre os dois? Nada. Mas se eu pegar os dois e unir, o que eu tenho? Conjunto dos números reais. Então pode dar uma conferida aí no slide como está colocado. Como eu tenho os reais exceto o 0, que estão todos reais não nulos, tem reais positivos, né? Então reais negativos, por aí vai. A representação, colocando aqui os reais, o asteriscozinho, exceto o 0, que é o x, pertence a E, ou seja, o x é um número que pertence aos números reais, tal que x não pode ser 0, é diferente de 0. No segundo, quando está R e mais, eu tenho que x pertence aos reais, ou seja, esse número que eu estou falando pertence aos números reais, tal que x é maior ou igual a 0. Então, essa chavezinha aí está dizendo que ele é maior ou igual a 0. Então, são os reais não negativos. Na terceira linha, tem o R asterisco mais. Então, x pertence aos reais. O número que eu estou representando pertence aos reais. Tal que x é maior que 0. Por quê? Porque eles é positivo, mas não pode ser 0. Tá? Então, os reais positivos. Quando vem embaixo, R menos, eu estou falando, x pertence aos reais. Tal que x, ele é menor que 0. Está faltando, inclusive, o símbolo aí de menor que 0. Tá bom? Agora, menor ou igual a 0, perdão, porque aí é somente o menos. E no de baixo, R asteriscozinho menos, que x pertence aos reais, tal que x é menor do que 0. Então aí são apenas os reais negativos. Tranquilo? Então essa foi a nossa aula sobre o conjuntos numéricos. Espero que você tenha compreendido e nós na próxima aula daremos sequência sobre os conjuntos. Até lá!